muito bem-vindos a mais um programa francamente diretamente dos estúdios da Move 8, transmitidos pela Rádio Difusora Jundiaí, também disponível no YouTube, no Spotify, em todas as outras plataformas. Abriu a torneira, a gente vai estar falando na sua orelha, sempre trazendo o quê? Um convidado interessante, um artista interessante. Hoje não será diferente. Estou com ele, que é violonista, compositor. Agora ele também está se especializando em direitos autorais, estou brincando. Tá aqui, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, né? Falando das dificuldades aí das literaturas, né? E o músico tem que ser polivalente. Exato, né? Neste país, um pouco mais, né? Exatamente. Daniel Murray aqui comigo, bem-vindo. Prazer estar Tudo aqui. bem? Tudo bem, tudo ótimo e com você. Então, tá bom, tudo bem também. Vai fazer show Então, na Fermata hoje. exatamente. Estamos no meio dessa turnê, né? Com músicas do Egberto Gismonti, que é um grande compositor, um Sim, mestre querido. maravilhoso. E foi uma oportunidade que eu tive em 2019 de lançar esse álbum aqui. Temos álbum Brasil! Existe. Esse é o CD, hein? Eu só tenho Existe! esse agora, porque os outros todos eu tive que Vai. dar, né? Então, esse Aqui, aqui ó, a pessoa aqui, ó. Gente, mas eu sinto tá falta até de quebradinho, pegar o mas é negócio meu, na tá? mão. Droga, tá vendo? Não é meu. Estamos tristes. E aí Abre foi um negócio encaixe. feito com muito carinho, ó, tem encarte lindo e tal. E foi produzido pelo Egberto Gismonti, Que só com honra, músicas assim, dele, foi né? Que uma honra, um incrível. aprendizado incrível. E lançado pelo selo dele, que se chama Carmo, em parceria com a ECM, que é o selo que gravou praticamente, todos não, mas porque ele tem já 75 álbuns, mais ou menos, lançados dele, fora uns 50 e não sei quantos em homenagem à música dele, álbuns inteiros dedicados à música dele, né? Mas que por onde ele lançou muitos dos seus álbuns e grandes artistas, né, fizeram a carreira nesse selo, um violonista maravilhoso, Ralph Towner, que gravou desde o do primeiro álbum dele até o mais recente, hoje com 83 anos, ele lançou um álbum de violão solo por esse selo. É uma coisa assim linda de escutar esse cara tocando Extraordinário. com E essa aí, idade também, né? Uma não, coisa é de... porque música É um amor, né? dá uma sobrevida, acho que até ao sentido, né, de É, existir. A música, ela tem exatamente, esse é. diálogo com o É, universo que às exato. vezes passa por uns dedos ou os outros Exatamente. ali. Eu vejo isso e já falo lá em casa, ó, papai, eu quero ser assim, quando eu crescer. Tocar para sempre. É, Mas eu quero saber, tudo bem, depois a gente fala do infinito, né, é. da existência, mas eu quero saber onde começa a sua relação com música. Porque Ah, assim, a gente acho que tem mais ou menos a mesma idade, você é 81? é 81. Temos 81. a mesma idade, 81, isso aí, 81. 81. Turma de 81 presente. É isso aí, E na presente. minha época, a minha geração, foi a nossa geração, eu lembro que foi antes da internet, tá, gente? Para vocês que estão É, aí nos ouvindo, nos não assistindo. tinha YouTube pra tirar Não música, tinha essas coisas. YouTube, era, sei lá, revistinha Toque Fácil, revistinha voltada para música ali, mas o que a gente mais consumia na época, pelo menos assim, com a maior parte das pessoas que eu converso dessa geração, era rádio, Uhum, rádio FM que tocava de tudo, e os programas de televisão, aí tinha exatamente. um programa ou outro voltado para música, acho que a TV Cultura fazia um papel bonito com ensaio É, ali desde sempre, os nossa, festivais. ensaio, né? Ensaio ainda é Maravilhoso. meu programa favorito na vida, Maravilhoso. assim. E aí, quando começa a sua relação com música, assim, você desde pequeno Desde tem isso? pequeno, porque em casa, né, meus pais são bailarinos. Entendi, Então já eu estava tem ali. sempre também ouvindo música. E Sim. estava sempre em aulas de dança, ou assistindo, ou fazendo, ou atrapalhando, né, que faz Mas estava lá parte. Mas eu presente. estava lá, né? E então começou assim. Meu tio, José Murray, é violonista. E ele foi do quarteto em si, desde o Ai, que começo do grupo. legal. Do quarteto em si, antes se chamava Chovendo na Roseira. Meu primo é violonista também, Guga Murray. E, bom, aí os avós cantores, o avô advogado também cantava no coral e tal, a avó cantora. Minha mãe se chama Gilda por causa disso, né, num papel que ela fez da Da Gilda, Gilda. né, justamente, antes da Gilda nascer. E aí meu bisavô também violonista, tem um violão dele lá em casa. Mas eu fui descobrindo essas coisas depois, né? Eu acho que surgiu mais através dessa coisa de espetáculos de dança, que sempre tinha música, né? E como eles ensaiavam muitas vezes para a coisa ficar boa, Uhum. eu ouvia aquilo lá trocentas vezes e começava a aprender também
E e relacionando naturalizou, né? sempre a coreografia à música, né? Porque tem a música instrumental no Brasil, a gente que não tinha uma família assim como a sua, né, que as influências eram mais as midiáticas mesmo, a música instrumental sempre pareceu um pouco distante da população em geral, Uhum, ao passo que temos chorinho, ali temos uhum, muitas canções populares, muitas músicas, né, populares, mas vinha uma coisa de televisão de jingle, a música instrumental estava ligada a uma coisa muito erudita ou alguma é, coisa muito comercial, né. é, E aí, quando chega na adolescência, que você vai escolher seu primeiro disco, raramente você vai escolher teu primeiro disco ali, vai ser um disco de música instrumental, é, talvez, né. é. Você lembra o primeiro disco, assim, que você Ai, foi comprar? eu não me lembro, mas eu lembro de gravar coisas da rádio, que tinha, né, A fitinha que tinha base cassete, ali? gravava coisas e também clipes, assim, gravava clipes também da MTV, Era MTV, era né, era MTV. MTV e então foi uma coisa mais ou menos assim. E aí mais tarde, depois eu comecei com 6 anos de violão, já queria esse negócio de violão e depois parei, fiz um monte de coisa e tal. Muitas coisas ligadas à arte, que sempre foi meu interesse, assim, de pintura Uhum. e dança e Desenvolvendo as habilidades teatro, mesmo e participava de artísticas. algumas peças, assim, de teatro, sempre coisas ligadas aos meus pais também, coisas que eles estavam aprontando, precisava do Legal. moleque lá. Uma vez eu fiz o moleque que era enforcado lá pelo Frankenstein, né? Que papel ótimo que E seus o pais te cara deram. levantava assim, eu aprendi. É super legal esse negócio, como é que você levanta assim Sem matar a né? pessoa, de Sem matar, você repente. tem que segurar aqui. Então ensaiei aquilo, segura aqui, trava o cotovelo, não sei o quê. Ensaiava aquilo, aí tinha que cair no chão, né? Como se estivesse morto. Depois saía para um teatro de sombras atrás com uma bolinha assim, flutuando, como se fosse um fantasminha. Quantos anos você tinha nessa época, você lembra? Não. 5 anos. Foi antes Muito de novinho. tocar, de começar a tocar violão, com 6, né? Com 6 eu comecei lá na USP, onde eu estou fazendo doutorado hoje, aliás, com Edelton Gleden, que foi meu professor também na adolescência. Na época eu estudava com um aluno dele, que estava começando a dar aula, assim, engraçado essas coisas, né? O Nelson. E aí ele me deu aula por um ano, assim, violão clássico, foi super legal. Depois eu parei, ele foi viajar e eu me desinteressei, assim. Eu acho que eu queria continuar tendo aula com ele, né? Eu falei, não, Aham. então eu vou fazer outra coisa. Então, quero fazer outra coisa. E aí eu voltei só com 13 anos, quando esse meu tio foi morar na minha casa em São Paulo. Aí a gente, putz, aí começou um negócio aí que eu descobri que queria ser músico E legal e que não que tinha ninguém na sua violão. família que a gente pediu, vai ser músico, mas vai trabalhar com o quê, né? Porque Trabalha rola com o esses quê? papos em algum momento da Nossa, vida, em né? todos os momentos da vida, fora esse da família. Né? E aí, você decidiu pela música ou a música decidiu por você? Porque você falou, teve um namoro ali com pintura, foi desenvolver habilidades, teatro, Eu acho que eu dança, estava procurando pintura. alguma coisa artística, assim, mas que também queria me descolar um pouco da coisa dos pais, né? Que às vezes a gente Uhum. fica Que é a muito questão de próximo, que assim, eu identidade quero, ali, peraí, né? mas eu preciso fazer alguma coisa por aqui, mas tem que ser alguma coisa diferente, né? Pra eu fazer parte Uhum. da trupe, né? Colaborar com Sim. alguma coisa aqui no espetáculo. Então aí pintou essa história do violão com meu tio, e aí foi bom, tinha aula todo dia com ele em casa, né? Ele chegava do trabalho, sempre trabalhou na IBM também e foi músico. E aí nessa época ele estava mais na IBM, né? Quando ele veio para São Paulo. E aí chegava do trabalho, eu já estava lá com o violão, falando, e aí, vamos lá Esperando. tocar, né? Que eu já aprendi um pedaço ontem, agora você precisa me ensinar outro pedaço. E aí foi desenrolando desse jeito E o que que você foi muito ouvia? legal. Tirando descolar um pouco, né, do trabalho dos pais, achar a sua Sim, identidade, porque na adolescência ainda é um lugar confuso, né? O que que eu adolescência. gosto, o que que é impacto de escola, de turma, de família. Você teve Uhum. esse momento, assim, de se achar, ou nunca foi uma preocupação com você? Música era música? Não, eu acho que não, eu acho que não. Eu ia nas festinhas, tal, nas baladinhas e tal, mas pra mim era outra coisa, assim, não tinha nada a ver. Não achava que eu precisava curtir uma determinada Aham, coisa para fazer parte. entendi. Mas na verdade eu sempre me sentia meio. Eu tava lá e pronto, vocês vão ter que me aceitar assim mesmo, Sou né? assim, lidem com isso. Né? Fazia parte porque tava lá, mas não gostava necessariamente das mesmas coisas, né? Aham. Sempre. Algumas eu gostava também. Mas aí eu ouvia muita música com meu tio em casa, ele foi me apresentando muitas coisas, inclusive Egberto Gismonti, as primeiras vezes Sim. que eu ouvi, que eu conheci foi com ele, né?
ouvindo, aliás, um disco de um grande violonista, um amigo querido Marco Pereira, né, que foi o primeiro arranjo para violão solo de Egberto Gismonti que eu vi, acho que foi esse do Frevo, do Marco Pereira, né? E eu lembro muito bem de ouvir isso, eu falo, nossa, olha que legal, como é que faz isso? Já queria tocar, né? Como é que faz isso? Onde é que eu ponho o dedo? Não sabia Não ler tinha nem nada. YouTube para dar uma conferida ali, como que Exatamente. Eu era. lembro de um VHS, uma videoaula do Paulo Bellinati, né? Que é um grande amigo também, a gente toca junto hoje, tem o Paulo Bellinati Trio, eu faço parte. E esse VHS, eu falei, nossa, finalmente um vídeo aqui, né, para assistir. Eu tenho vídeo aula Botei milhões de guardado. vezes até tirar o pulo do gato que ele tocava nesse Masterclass, ele tocava umas músicas dele, né? Só que aí tinha aquela câmera que vinha vindo para a mão direita, eu falava, não, pô, eu quero ver a esquerda, mostra a outra. Eu tenho vídeo aula guardado ainda em VHS do Nico Assunção. Eu tenho algumas coisas do Jaco também. Essa época das vídeo aulas, de vídeo aula, assim, que que eu lembro que foi a primeira. Eu lembro que a primeira vez que eu falei, nossa. Esse negócio de vídeo aula, né? E aí rolava uma pirataria linda em São Paulo, lá na Galeria do Rock. E aí era um acesso que na era pré-internet era inimaginável, era revistinha com fotinho, né, de dedo. Carimbinho. E agora tinha um vídeo, assim, ó, a tecnologia chegou, exatamente, né? E aí dava para ver, né, os caras tocando com detalhes, né, diferente de um videoclipe, exatamente, né? Exatamente. E aí essas videoaulas aí essa em especial, essa do Paulinho Nogueira também, a do Paulinho Nogueira muito legal, porque vinha com uma partiturinha também, e tinha também uma tablatura, uns carimbinhos, tinha um pouco de tudo, né? Então essas coisas me estimularam muito também. E aí, era uma maneira, né, de se estudar, de aprender, de tirar músicas assim, né? Treinar o ouvido, né? Treinar os dedos. De ouvido. E aí, desse momento com teu tio lá, quando chegava da IBM, você tocando videoaula para um palco, você, artista, assim, já se entendendo enquanto... Eu tive uma oportunidade, acho que maravilhosa, de participar de muitos saraus também, que eram organizados pela família, que sempre tinha um sarau para ir. Esse movimento de sarau, acho que até nessa época talvez estivesse rolando mais, né, do que agora. E era uma oportunidade de se apresentar, e eu sempre queria me apresentar. Você nunca foi tímido assim? Ai, sou tenho tímido. Vergonha. Não, eu sou tímido. A pessoa tá sendo aprendendo a ser enforcada no palco com 5 anos, tá falando pra mim que é tímida. Porque eu gostava de fazer, né? Eu queria fazer, acho que até um desafio, até por causa da timidez, né? Tem muitos músicos, né? E artistas assim que tem essa timidez, e acho que é uma maneira de enfrentar também a timidez, colocar a prova. Né? Colocar a prova e falar, não, então eu vou fazer, né? Então é um negócio legal, acho que a música, as atividades artísticas possibilitam, né, para essa mudança também, e a gente trabalhar coisas nossas, assim, né, problemas nossos, questões nossas, que viram uma coisa que você trabalha em cena, trabalha com a música que você escuta, porque tudo é de emoção, né, é um negócio que, né, a gente que gosta, tem que estar aberto, música, né, a coisa te modifica, né, te atravessa. Como ser humano, te atravessa. Então, e daí a primeira vez que você sobe no palco para tocar violão, assim, sarau, você vai pro sarau. Exatamente. A gente até estava conversando com o Daniel sobre isso, uma coisa muito engraçada, né? Essa coisa do nervosismo, né? Eu lembro muito bem isso. Foi a primeira vez que eu me senti nervoso. Não sabia o que era ficar nervoso tocando. Aí eu subi lá, vou tocar, tá tudo bem, né? A hora que cheguei, ficou aquele silêncio, olhei assim, falei, nossa, o que tá acontecendo? Eu tava nervoso, não sabia o que era. Que já era uma coisa super cotidiana, né? Mais uma coisa para lidar. Já sei que quando eu tocar eu vou ficar nervoso, então deixa eu tocar de novo. Isso é uma coisa que passa, né? Sim. Conforme a gente faz mais vezes, isso vai... A segurança vem de acordo com o que você também... Você vai entendendo que é ali mesmo, que ali é sua casa, que você tem que fazer aquilo mesmo, e que acontece, e aceitar que às vezes você pode sentir um nervosismo por causa de alguma coisa, que não é bom e não tá afim de... E são coisas que faz parte do exercício. Sim. Você tem que exercitar isso para você conseguir se sentir bem, né? Fazer sentido naquilo que você está... E ter prazer naquilo que você está fazendo, né? Que é acima de tudo, também trabalhar com artes tem todo o lado doloroso, as partes de produção e todo, né? O parto, né? De um nascer artístico, mas também todas as delícias, né? Ali e que conseguir realizar, construir. Né? A coisa da realização, né? Depois você faz, você fala assim, puxa, muito bom.
Mas aí termina um projeto, você fala assim, puxa, agora eu quero fazer outro, né? Quem sou eu Porque, agora, depois de um projeto? agora eu quero fazer outro. Você teve esse lugar, assim, da tua identidade artística? Aqui a gente está Sim, falando desse disco né, com o Egberto, assim, Egberto, as composições dele. Você gravou sim. também violão solo, Tom Tom Jobim, Jobim né? para violão solo, gravei Universo Sonoro para violão e tape, que é um disco só de música eletroacústica, violão e eletrônica. E eu vim trabalhando com compositores brasileiros, né? Sim. E uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, parceria com os compositores. Então, tinha até aí já na faculdade de música, né, na Santa Marcelina, um certo desafio, porque foi, talvez não a primeira vez, mas aí eu comecei a ouvir música eletroacústica, ter mais informações sobre música contemporânea, história da música, entender essa linha do tempo, assim, né, bem caótica, da história da música. E aí começaram a surgir desafios, assim, porque eu queria tocar determinadas coisas, eu queria que existissem coisas para violão num determinado sentido. Acho que era uma vontade também de compositor. Depois eu sempre fiz alguma coisa de composição, mas depois, mais recentemente, que eu fui me descobrindo mais como compositor, que eu queria também escrever música, né, e tocar a minha música também. Mas então aí surgiram coisas assim de encomendar peças, né? Até como desafio interessante, porque os compositores, naquele momento, falavam assim, poxa, mas violão, mas como é que eu vou escrever para violão, um negócio para violão e eletrônica? Ah, escreve, vamos junto, aí, escreve aí que eu toco, vamos fazer, né? E aí que surgiu o meu primeiro projeto, que foi só de violão e eletrônica. Do primeiro para o segundo foi um movimento interior. O primeiro já foi bem difícil, o segundo foi mais difícil ainda, porque eu queria fazer uma outra coisa. Eu falei, mas agora eu gravei música contemporânea, violão e eletrônica. Só que eu quero gravar Tom Jobim para violão solo, mas isso parece não fazer muito sentido. Aí eu ficava Parece uma assim, ruptura muito grande mas do como é que eu trabalho. faço e tal? E aí eu decidi simplesmente fazer. E fez total sentido. No teu processo. Porque foi um passo com uma perna, outro passo com a outra. E aí isso me possibilitou dar passos assim depois também como compositor, que você tem muita liberdade de misturar as coisas, né, de criar realmente. E aí nesse trabalho com o Egberto, eu senti que foi muito interessante poder usar todas essas coisas para arranjar a música do Egberto e adaptar a música dele para piano e grupos e orquestra para violão solo, que é essa coisa intimista, tem 6 cordinhas, né? Então como é que a gente faz? E assim, você fica mais preso, né? Porque o Tem solo, você fica mais, de repente, restrito do que limitações. com, né, sendo acompanhado ali de outros Exatamente. músicos, né? É, E esse processo para você. isso foi muito interessante. Foi Porque muito assim, maravilhoso. ninguém E mexe acompanhado na pelo obra do Egberto. Uhum. Porém, vamos mexer, Vamos né? mexer. Isso é uma coisa que eu aprendi com ele, que no primeiro encontro eu estava muito ressabiado, assim. Vou mostrar uma... Bom, primeiro encontro eu mostrei minhas músicas para ele, né? Que foi um negócio Como maravilhoso. foi o primeiro encontro? Foi dentro da academia? Você fez mestrado na Não foi na Unicamp? academia. Eu fiz mestrado na Unicamp e agora estou doutorado na USP, muitos anos depois, né? Precisei tomar um fôlego. Fazer, É ok, importante, vamos é lá. importante, é importante. Porque não é fácil achar também o que você vai fazer, né? Que às vezes a gente tem ideias para vários projetos, fala, no final você fala assim, mas não é isso, não é bem isso, né? E aí eu encontrei e agora estou. Mas eu fui fazer um recital no Rio, na AV Rio, Associação de Violão do Rio, naquela época, em 2015, 16, alguma coisa assim. E aí o Alexandre Gismonti, que é filho do Egberto, compositor, violonista, um amigo querido, estava lá com o Jean Charnot, eles estavam justamente aprontando um duo para mostrar para o Egberto no domingo, no dia seguinte. E aí eles foram no meu recital e adoraram, gostaram muito, falaram, pô, vamos amanhã, porque vamos junto lá, que aí você mostra suas coisas, vai ser legal e tal. Eu falei, vamos lá, né? E aí eu mostrei minhas coisas, foi um encontro maravilhoso, né? Uma coisa assim, imagina, uma música que você escuta desde os 14 anos. Né? Você não imagina, você vai encontrar determinadas pessoas de repente, assim, né? Parece que... Encontrar numa situação de trabalho, né? De igualdade, no sentido de profissional, assim, muito pessoal também, muito íntima, né? Eu tava lá na casa dele, é muito Na hora que você interessante. tava no show ali, esperando, né? E entrar lá pra mim, eu entrei e falei, nossa, isso aqui é daquele CD, isso aqui é daquele disco. Parecia que eu tava entrando assim
caverna, assim, dentro do disco, né, Desbravando, visualmente, né? entrando dentro dos trabalhos Tava no dele. encarte Porque da tem vida muito, do... exatamente, muito cheio de arte, né, Aham, ao redor, assim, e imagens que a legal. gente vê nos discos, de coisas que estão As nos LPs, referências. né, e tal, das É capas e por tudo isso que eu mais. acho que tem que fazer disco ainda, gente, pra gente ter o Pô, e quê? os A LPs, inclusive. artezinha, fazer LP, a gente entender o que que... Porque Agora, isso quer dizer também uma tá outra nas coisa, né? plataformas Ah, digitais. mas é fotinho pequeno, eu não enxergo. Eu sou uma pessoa de idade já, me Mas respeita, o som gente. tá lá. Não, o som tudo bem, mas eu sinto muita falta de vasculhar encartes, É, assim, e e tem os ver quem produziu. créditos, tem um Exato, texto ficha que conta um técnica. pouco isso que a gente está comentando aqui. Isso é maravilhoso, isso é Pois maravilhoso. é. E aí você Aí surgiu essa oportunidade, né, esse encontro. Mas assim, você tem E quantos discos lançados? São vários discos, eu né? tenho 15, Tranquilo. Um 15, 16, pouquinho a tô fazendo, coisa. é. Agora eu tô lançando EPs também, singles, né? Aliás, hoje, né, saiu um single a última composição do professor querido Ian Guest. Foi uma coisa que eu desenvolvi com ele também, em parceria de compositor e Aham. intérprete, a gente ficou trocando e-mails e tal, não sei o quê, e aí surgiu esse arranjo para violão dessa peça dele, se chama Diluviando, e que acabou sendo a última. A gente ia se encontrar na quinta-feira, no Ele sábado a gente faleceu. trocou um e-mail e ele faleceu. Domingo eu estava lá no velório, na segunda de manhã eu fui com o meu tio na casa dele, o irmão dele, né? Ele era meu Aham. tio todo, tem a guest. E aí em cima da mesa estava essa partitura com uma canetíssima. Assim, tudo, ele é muito organizado, né? Era muito organizado. Então só tinha essa partitura assim, uma Uma caneta. canetíssima. Eu falei, putz, grilo, agora o que eu faço? Agora eu tenho que fazer. Sobrou pra mim. Agora eu tenho que Sobrou. fazer. E então histórias assim, né, são coisas que a vida acho que vai nos proporcionando, que a Uhum. gente tem que saber aproveitar também sem Sim, medo e se arriscar. Se arriscar é sim. importante. A gente não pode ficar na zona de conforto ou ter medo, porque eu acho é mais fácil a gente se arrepender do que a gente não fez do que do negócio que você O tem. que Então você você fala, bom, fez? olha, não era bem isso, desculpa, ok, pronto. Hoje, olhando o teu trabalho, né, ao longo todos esses discos lançados, você consegue se ver refletido em todos esses trabalhos, assim? Ou tem alguma coisa que você fala, era isso, mas não era muito bem isso? Você tem isso na tua carreira, Eu, assim, no conjunto da obra? Porque no conjunto da obra e a distância também te dá é, um outro olhar ali sobre o trabalho, né? interessante, esse álbum do Egberto, Universo Musical de Egberto Gismonti, foi depois desse encontro, um processo de 4 anos encontrando o Egberto e muito aprendizado, e levando arranjos novos e deixando de fazer alguns arranjos, falando, não, isso acho que nem vou levar, né? Uhum. E muito incentivo justamente a mudar coisas, a colocar o meu som Você aí tinha essa dentro do instrumento. abertura de colocar a tua impressão digital? Eu tinha um pouco eu tinha um pouco de medo, assim, aquele respeito, né, Aham, que aham. mistura um pouco com medo, fala assim, mas eu fui me arriscando. E o Egberto justamente me mostrou que não era nada. Eu falei, é isso mesmo, mas faz mais aí, vai, Pode ir, você né, teve o aval. vai, sempre. Sempre vai, Porque vai, é vai. complicado você trabalhar em cima de uma obra, de um nome, de um artista tão importante, É, né, dentro da claro, música brasileira, que nem claro. o Egberto, É, e assim, essa delicadeza e esse jeito sutil de pedir autorização, posso, né? é, Posso mexer né, aqui? foi uma coisa já meio fazendo assim para experimentar, ver se ficava bom, né? Até se eu me convencia também Sim, de mudar, né? E acho que o grande lance é o que você faz, você tem que se convencer de que sim. você tem que ter certeza de que é aquilo mesmo, né? Para Porque não aí virar você um cover mal feito, né, de repente, de um exatamente, artista, porque também tem isso, né, você quer homenagear e de repente, quando você não coloca só digital lá, você vira um cover, exato, que nunca vai exato, ser o cara, vai ser só um cover do cara, pronto, né. Mas você consegue ser exatamente. o Daniel. O aprendizado foi esse. Eu descobri muita coisa que eu podia fazer, que eu podia usar dos outros trabalhos nesse trabalho, né? E tive muita liberdade. Agora, sobre lembrar, de se ver, assim, esse trabalho, justamente como a gente gravou depois de 4 anos estudando tudo mais, numa tarde no Rio de Janeiro, que era um objetivo lá do início, que eu já falei, acho que vai ter que ser assim mesmo, a gente vai entrar, tocar, tem música que só tem um take,
E aí acabou, né? Porque normalmente a gente grava faz Uhum. vários takes, Vai montando a edita, dá música. uma corrigidinha aqui, papapá. Mas esse não tinha esse, tinha esse objetivo. Eu abracei um pouco essa ideia, né? E falei, vamos lá então. E eu lembro muito da gravação. Quando eu ouço o disco, eu lembro da situação. Eu me lembro de estar lá fazendo isso de um jeito diferente Uhum. de em outros momentos. Assim, acho que eu tenho mais lembranças de do que eu estava sentindo, talvez, ouvindo algumas coisas aqui. Mais introspectivo do que. É meio assim, você lembra a hora que você gravou, sabe? Você lembra como é que tava, você lembra o cheiro, você lembra coisas assim. É, tá vendo como viagem no tempo existe, gente? A música proporciona a viagem no tempo, né? De É, você visitar lugares, cheiros, é, sensações. A música traz isso também, né? é De... um aprendizado de estar presente, né? Sim. E quanto mais a gente consegue isso, acho que mais gera isso também nos outros, talvez, Aham. né? E mais a gente se lembra das coisas, né? Vivendo assim realmente o momento, né? De tocar, E de compor. E né? de se achar e de se Que é de perder dentro existir, daquilo. né? De É de existir, existir de se também. achar, de Aliás, perder. falando do Ian Guest, o Ian Guest tem uma frase muito boa, que é ser me ocupa bastante. Aliás, o Instagram dele é ser me ocupa Ser bastante. o tempo todo. O Tem tempo que ser, todo. pô, tô ocupado, né? Me conta, cenário da música instrumental no Brasil. Eu brinquei aqui de direitos autorais, porque a gente estava falando É, do a gente livro, tava uma falando, literatura você falou da nova sua aí, formação e tudo mais. que eu acho que é super importante. Cada vez mais o artista tem que tomar conta de várias frentes na vida dele, É, né? Assim, desde saber escrever um projeto, saber sobre direitos autorais e sobre música, porque uhum, não é fácil e nem sempre é bem remunerado viver de arte no Brasil, uhum, seja qual linguagem a gente esteja falando, né? uhum, Eu tenho amigos músicos, o Arismar Espírito Santo, por é, exemplo, e a Mandu, que vivem da sua música. uhum. Outros tantos, né? Lembrei dos dois aqui agora. Mas como que tem sido para você ser um profissional da arte? Olha, é uma coisa assim de amor muito grande, né? Então eu me sinto sempre assim um cara com muita sorte. Assim, fala, puxa, que sorte que eu encontrei isso para fazer, porque é um negócio assim que eu sou completamente apaixonado. Não tem, isso vem antes, né, Aham. de qualquer outra coisa. E acho que isso dá força para você resolver os problemas. Então acho que quando a gente começa a ler sobre as coisas, também como isso que a gente estava comentando de direitos autorais, né? Eu estou compondo mais agora também. Abri uma editora, já tenho Sim. empresa, então abri uma editora. Então a gente vai Formalizando os caminhos ali. evoluindo assim também nesses sentidos, né? Não fica só na criação. Precisa ter tempo para criação, para estudar e tudo mais. Mas se a gente consegue uns tempinhos para ir vendo essas coisas com calma, acho que tudo tem que ser com calma. Eu tô Sim. achando que tá tudo muito, para mim tá tudo muito apressado, Pra mim assim. também, Tá né? uma pressa. Eu vejo assim as pessoas passando pela minha frente, nossa, É que tudo no atropelo, pressa, né, assim, que porque pressa. tem que ter esse olhar que o mercado da música mudou, a gente tá falando de poucos artistas hoje arriscam a lançar um disco cheio, vai trabalhando singles, Singles, porque é. tem o algoritmo, porque a plataforma, É, porque isso eu é não sei o uma quê. estratégia, né, de E de lançamento por causa do pitching, né? e aí tem que Então, ter você isso grava um também, né. álbum de 70 minutos, esse álbum tem 70 minutos. Esse álbum teve singles, justamente para poder propor mais vezes para Sim, playlists sim. editoriais, né? Que é onde a prateleira onde a música realmente pode Porque ser tem isso, divulgada. as prateleirinhas que As ainda existe, né, prateleiras. desde a da época da indústria É, fonográfica forte, você tem que exatamente. Você pode estar ali na frentezinha, primeiro CD, ou aham. você está lá perdido no meio de um monte de sons, né? Então acho que, de certa maneira, pode ser também deve ser interesse do artista ver isso, como é que, mesmo que ele não esteja fazendo, né, que alguém esteja Aham. fazendo por ele, mas assim, mas peraí, mas Quais como é são que os a gente vai se processos? colocar aqui? Tá legal? Tá direitinho? Tá divulgando? Deixa eu ver como é que tá, né? Essa autonomia Porque do artista senão é importante, né, é embora, importante. assim, você óbvio, né, que se tiver condições de ter uma equipe É, trabalhando infinitamente melhor, exato, né,
até para você ter tempo de ser criativo, tempo de estudar, porque também há essa Exato, divisão. Como você vai compor? exato. Como você vai ser criativo tendo que subir música, tendo que lidar com o É, registro da música, é, enfim, você né? se Esse divide um RC. pouco, né? É. Mas cada um tem seu tempo também, sua vida, e tem que decidir essas coisas. Agora, eu vi um negócio muito interessante, o canal do YouTube da Berkeley, que tem vários cursos. Acho que Aham. durante a pandemia talvez tenha crescido, eles tenham subido muita coisa lá. E um curso de Music Business, né? Professor super interessante contando a história, né? Que sempre a indústria fala, agora apareceu a pianola, nossa, vai acabar tudo, não sei o que, aí inventava outra coisa, aí acabou o CD, nossa, agora é o digital, vai acabar, não, tá sempre em transformação, né? Sim, sim. E nunca acaba, porque a música Não, não e a, acaba. e a música é isso, a E plataforma muda, o suporte o da música suporte muda, né? muda, Porque, a batalha continua, né? Tem sim, que ser dos artistas, dos produtores, de quem está envolvido nisso, de fazer com que a coisa continue, dê certo, seja justa, né? aham, Para todos. E ele fala um negócio interessante, que ele vê essa fase do faça você mesmo, né? Claramente, mas que ele acha que isso tá chegando num limite, porque você sim, faça você mesmo, você fala, tá, mas até onde você consegue? Porque uma hora você fica exaurido, né? Ou começa a perder a sua produção artística, começa a ficar aquém, porque você tem que estar tão fazendo outras coisas que exato. não dá. E que ele acha que o momento agora é do façamos nós mesmos. Então, algumas pessoas se unindo para fazer coisas. Os E, agrupamentos aliás, por voltam, isso que eu né? estou aqui com o Daniel, da Roda Produções, que Roda aprovamos esse Produções. projeto, né? Esse No projeto foi inscrito no PROAC. PROAC, ele foi gravado ou você aprovou circulação? O de circulação, porque Circulação, tá. o disco foi lançado em 2019, e aí veio a pandemia. Então eu estou podendo tocar esse repertório, na verdade, agora. Só, Sim. né, mostrar, assim. Eu Rodar com o fiz um repertório. concerto online, ficou muito legal. Aliás, com o Daniel também. E agora que eu estou rodando, tô conhecendo até essas músicas de um outro jeito, estou revendo tudo. Então, porque tem um outro lugar, né? Uma coisa é você Claro, compondo, gravando, e outra coisa é no no palco, palco, encontrando, né, as com pessoas que se interessam por atravessando essa pessoas, música, né? né? Então é uma coisa completamente, uma coisa super importante, né, pro percurso, né, Sim, da coisa, é o objetivo, acho que até final, né, de encontrar com as pessoas. Você pode encontrar presencialmente, não tem nada melhor, né? sim. E me conta, eu quero saber quantos violões você tem? Quantos violões? Olha, veio aqui para cá, a gente tá viajando com a família toda. São 4 violões. Um Ramires de 6 cordas, o Sérgio Abreu de 6 cordas, o Tessarim de 6 cordas, porque aí tem afinações diferentes, Sim. e o Tessarim de 11 cordas. De Esses 11 são os que a gente tá cordas. Esses levando. são os Aí que estamos estão no na carro, com estrada. os violões que estão na estrada. E como que você sente? Qual é a hora de tocar de 11 cordas? 11 cordas é o quê? Um alaúde, é uma Mas viola. lembra o alaúde? Eu estudei alaúde também, então Ah, para mim é? foi Eu fácil. chutei aqui, gente, não que eu soubesse, Olha tá? Eu só, só dei um mas chute aí saiu, aqui pra fazer uma nossa, piadoca e ele concordou comigo, tô um pouco certeiro. agora sem graça. Gol. Gol! Ah, sem querer. Até para mim, os 7 cordas, por exemplo, é mais difícil do que o 11, porque o 11 eu já estava acostumado a ter mais cordas assim, o Aham. alaúde, para mim, alguma coisa Te do que eu remete ali. estudei do alaúde me lembra, assim, eu falo assim, tá bom, que nem o alaúde. É um pouco mais natural até do que O de tocar o de 7. 7, por exemplo, que está mais próximo, 6, 7, fica meio confuso para quem toca 6. Na hora de compor, quem que fica com você? Você compõe no violão? Como que funciona seu Ah, processo criativo, assim? eu procuro não definir uma coisa só. Eu acho que pode tudo, de tocar, usar o instrumento que for para referência, a voz, muita coisa. Bom, eu gosto muito de correr, né? Uhum. E pô, correr é um negócio, você começa a correr, dali a pouco você está pensando um monte de coisa, tem um monte de ideias, né? E às vezes depois de corrida e tal, tem uma sala de estudo perto de casa, e muitas vezes descendo a rua para a sala, já pensando em alguma coisa, já começa a surgir ou alguma ideia ou algum trecho de coisa, e quando vem eu gravo, eu uso muito gravador, né? Aliás, a gente estava falando de antigamente gravar os programas, Aham. continua agora com o celular, Agora que celularzinho, né? Que gravando umas ideias. antigamente Olha aí, era esse essa aqui, aqui, ó. olha que legal. Aí, ó. Isso aqui chama fita cassete, meu bem. Se você sabe como usar uma Bic, uma caneta Bic aqui, você sabe tudo da vida.
Antigamente era assim, agora fica tudo no celular, né? O que É, dá uma facilidade maior aí na claro, hora que você está claro, correndo. claro. E aí, então, eu uso um pouco de tudo e, e partitura, escrever, né? Escrever as coisas. Eu tenho muitos cadernos assim com ideias, né? Ou gravações e improvisar certamente é uma ferramenta que eu uso bastante. E surge muita coisa também, às vezes quando eu estou estudando as coisas para violão, começa a estudar e tal, fazer algum exercício, uma coisa, de repente a cabeça vai para outro lugar, Você você tem senta um para estudar pedaço ainda? todo Assim? dia. Porque você falou do Assim, doutorado, e aí tá em não, turnê, e se eu não, aí não, eu tô mas tem só isso. tentando ver as Não, 24 horas do mas seu dia. Entendeu? Porque, ó, saiu pra correr, tá não, no mas se eu não doutorado, toco tá em violão, turnê. começa a ficar mal-humorado, tem que estudar violão, É. porque estudar, eu adoro estudar instrumento, né? E para mim me dá uma coisa assim, dá uma centrada, entendeu? Eu fico mais calmo. Então, É a tua meditação. é uma meditação para mim fazer os exercícios, tocar um pouquinho, e tal, passar devagar uma coisa. Não é uma coisa que me irrita, né? Acho que tem muitas pessoas que acham irritante, sei lá. Mas eu acho para mim é fundamental. Se eu fico uns dias assim sem fazer, começa a ficar irritado. Aí fala, já sei. E essa turnê que você tá rodando agora são quantos shows? São Essa 12 do apresentações. 12? São 12 Todas apresentações agendadas já, marcadas? tudo marcado, interior de São Paulo e Já uma queria em São levar Paulo. embora já, entendeu? Já ia aqui, ó. A pessoa trabalha trabalhando, né, Oh, gente? vamos lá, mas vamos combinar, claro. São 12 apresentações, hoje é a sua segunda, Hoje é a terceira terceira, apresentação, né, aqui em Jundiaí. Amanhã, quarta quarta? apresentação, amanhã em Botucatu. E a gente está fazendo lives também no Uhum. meu canal do YouTube. São 6 lives que são workshops. Então, Que cada bom. live agora está abordando um arranjo específico. E tem alguns depoimentos também nas lives. Teve um depoimento do Egberto Gismonti, um depoimento do Marco Pereira. Agora, na próxima, que vai ser sobre Sete Anéis, o arranjo de Sete Anéis, tem o depoimento do Ulisses Rocha. E assim a gente vai construir as outras também, cada uma sobre uma peça, para aprofundar um pouco do que é aquela música, dar informações, trocar informações. Sim. E divulgando também a turnê e os links, né, que tem, onde a gente reuniu essas informações, onde tem também uma gratuidade das partituras, Que legal. Para dos quem arranjos. está Então, estudando, para quem para quem quiser toca, pode tocar. Foi baixar. uma ideia do Egberto quando a gente lançou esse disco em 2019, disponibilizar gratuitamente Sim. os arranjos. Que é a democratização da música, né? Vamos combinar que isso é super importante, É, né? As pessoas terem acesso, né? porque eu acho que a ideia, um camarada que compõe um negócio, ele quer que as pessoas, para as pessoas tocarem, né? Aham. E o arranjo é a mesma coisa, você faz um arranjo, você quer que as pessoas toquem, né? Ouçam e toquem e tal, e aproveitem daquilo de repente para fazer uma outra coisa, né? Poxa, se essas coisas puderem gerar novas ideias, né? Nossa, eu estou cumprindo minha missão, né? Gerando outros movimentos Para e ter vou ficar muito outros feliz. artistas aí fazendo em cima do seu trabalho, né? Tirando Trabalhando em coisas daí, cima do seu trabalho também, né? E se claro, inspirando ali na tua seja trajetória. estando de acordo ou detestando Uhum. determinadas coisas, porque a arte é assim, né? A gente não precisa estar sempre de acordo, né? O movimento interessante É, da criação é esse. não precisa amar tudo, né? Mas Não. eu acho que dentro dessa turnê ainda, você vai sair querendo outro disco? Hum, Porque você falou, termina um, já quer gravar outro. claro, já quer Aí gravar vai gravar outro. um disco que não tem nada a ver com nada, outra coisa. Você É, falou que tem um monte de coisinha eu guardada, ideias e tal. tem ideias. Esse semestre eu lancei um EP com o Vitor Lopes, tá tudo Aham. nas plataformas, né, digitais. Um EP se chama O Tempo e a Árvore, com o Vitor Lopes, que é um grande gaitista, compositor. E a gente fez um EP, são 6 músicas, 3 músicas minhas, 3 músicas dele, e a gente encontrou ali uma fórmula ali das nossas músicas e de colaborar com as nossas músicas, sendo um intérprete do outro e um Que fazendo, legal. sugerindo coisas para o outro. Então a coisa foi muito interessante. Hoje saiu esse Eu single, né, single. do Diluviando, do Young Guest. E aí tem mais algumas coisas autorais aí, talvez no semestre que vem para sair. Tem uma composição que eu fiz pro Egberto Gismonti, se chama Carmo, que é a cidade onde ele nasceu, né?
Aliás, que tem essa coisa tradicional, a família tradicional de músicos do interior, então o tio que é maestro de banda, que fazia um monte de valsas para as filhas e tal. Então tem esse clima, um pouco dessa história, né, da música do interior e da música do Gilberto também, essa composição Onde Carmo se que eu fui mistura, lançar. assim, as coisas É. se misturam. Como que você encontra os seus parceiros musicais? Como que Não, funciona isso, esse match, assim? acho que é na vida, assim, na afinidade de energia, de conversa, de Para além da som. música, a afinidade tem que estar. De som. É um negócio engraçado. Uma vez eu tive a oportunidade de gravar com a Michaela Petri, que é uma grande flautista dinamarquesa. Eu, quando fui fazer esse trabalho com ela, não sabia não a conhecia tão bem como eu vim conhecer depois, né? Saber tudo realmente que ela fez. A carreira dela, desde muito pequena, é um negócio impressionante. E a gente estava fazendo uma entrevista assim, e aí a gente falou quase que junto. Eu acho que para o músico a primeira coisa é a música na relação, assim. Então tem um negócio da música que surge muito forte, e aí vem uma amizade Uhum. grande que quase que gira. O músico fica girando assim em torno da música que nem é mariposa na lâmpada, assim, a Aham. gente fica. Então, Batendo asa no fica entorno assim, até. então, aí você encontra outra mariposa lá batendo asa, então é por aí. O negócio é mais ou menos esse. Me conta, sonhos ainda na tua carreira profissional, assim, coisas que você deseja realizar, porque aqui tá o Daniel, menino que ouvia o cara e aí gravou com o É, cara, enfim. O é. que que o Daniel Eu hoje. acho que até esse projeto, ele me fez perceber uma coisa, que é justamente esse projeto não era uma coisa um sonho que eu tive antes desse momento onde eu tive esse sonho. Então, acho que tem uns sonhos que estão aparecendo que são mais assim Do agora. do agora, entendeu? Que de repente você encontra um gancho, uma coisa, que assim que nasce também, acho que as composições, né? Uhum. Assim, é como se Fazem eu pensasse sentido falar naquele que música momento. que você quer fazer daqui. Assim, agora eu não sei, mas eu sei que vai ter um momento que eu vou ver alguma coisa Que vai fazer que vai sentido. fazer sentido ou que vai me levar para um determinado lado que eu tenho que fazer, né? Mas claro, eu estou envolvido no doutorado, que é um projeto artístico também de um álbum com 24 peças para violão, cada uma numa tonalidade, que é um negócio mais ou menos raro para violão solo sem afinações Uhum. alternativas, e que está aí agora nessa fricção, digamos assim, do acadêmico, artístico, né? E que eu estou vendo por onde que vai, né? Mas eu quero ter tempo, sabe, para Sim. fazer as coisas, porque E liberdade é também, né, gostoso para também, caminhar. porque senão a gente fica muito estressado, acho, né, E essa onda de de realizar, algoritmos te pega, assim? de algoritmos. De o que tá rolando, eu tenho que lançar um single e eu tenho que formatar ele exatamente para caber aqui, para caber nessa prateleira. Falando de comércio de Não, música eu mesmo. acho que eu separo um pouco, eu consigo, talvez eu consiga isso, não sei. Mas eu procuro pegar esse gancho, por exemplo, do artístico, que é sempre uma coisa verdadeira que surge Uhum. dessas coisas da Genuína. vida e tal, que fala assim, não, esse eu sei que eu tenho que fazer. Se você sabe que você tem que fazer isso, você tem que dar um jeito, então, de fazer, né? Não só de fazer artisticamente, mas de fazer, então onde é que vai chegar? Então onde é que eu vou colocar isso, né? Mas a coisa em si já tá feita, ela não sofre uma influência, quer dizer, vou fazer isso para colocar ali. Tá. Não é Então, uma sei lá, coisa tô premeditada. vendo um espaço aqui. Agora, ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu fiz esse projeto, eu saí de lá com essa impressão toda e eu pensei, cara, não sei, eu não conheço um disco só de músicas para violão solo, só com Aham. músicas do Egberto Gismonti, eu não conheço. Eu comecei a pensar no que eu conhecia. Eu conheço o arranjo do Marco, conheço o arranjo do Ulisses, conheço o arranjo do Daniel Wolff. Então tem pessoas que gravaram em discos de música brasileira e tal, mas eu não conheço um disco para violão solo só com Só músicas do Egberto. do Egberto, a não ser os dele de violão Sim, solo, né? solos dele. Então isso, por exemplo, para mim foi Um um insight, assim, gancho um gancho. pro projeto, né? Para fazer esse projeto ser exatamente assim, só com músicas
do Egberto. Maravilha. Dá seu site pra galera Oba. te procurar, te caçar, porque eu tenho que liberar, que eu não sei que horas são. Eu vi só que ficou escuro aqui. E assim, eu de repente estou atrasando o show da pessoa, porque eu sou mestre nisso, gente. Né? Não vou liberar, não. A fermada, manda o pessoal vir pra cá. Traz o violão. Traz o violão pra cá, a gente dá um jeito. Me Então, fala, Daniel site. Murray, murray.com.br. Né? E aí tem Instagram também, @DanielMurraySV, YouTube, @DanielMurray81. Ó. Porque tem muito Daniel Murray, tem que ser, Então tem que ser 81, coisa, específico. Então esse é o 81, né? E lá no YouTube que tem as lives, algumas já estão gravadas, quem quiser assistir. E logo mais vão ter outras. A gente tem feito sempre quintas-feiras, 8h30 e tal, então um horário que pareceu bom. Mas fica tudo gravado lá, então fiquem à vontade para participar, perguntar, enfim, comentar, assistir. Não, já vou. Tá agora super de olho nisso que a gente tá fazendo, né? Vivendo mesmo esse projeto. Vivendo o momento sem pensar muito para frente, né? A gente só tem hoje, né? Vamos combinar que é hoje que a gente tem, então a gente tem que dar conta do hoje e amanhã deixa pro Daniel de amanhã. Obrigada, viu? De coração. Adorei. Eu quero que você volte outras vezes, porque assim, gente, o site dele tá lindo. É lindo seu site. Nossa, obrigado. É lindo, achei super Olha bonito, aí, Samuca. gente. Tá bonito Samuca, parabéns, viu? Beijo pro Samuca. Não sei quem é Samuca, mas o site tá lindo, tá de parabéns. Tem muita coisa legal. Lá dá pra ficar aqui conversando, colocar o quê? Você pra afinar o violão de 11 cordas aqui, ficar 2 horinhas conversando tranquilamente. Mas eu vou te liberar para você fazer seu show hoje. Obrigada mesmo, de coração. Adorei o papo. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Galera, Julinha, obrigado. Daniel, obrigada. Daniel, obrigada. Gente, galera, ó, seguinte, para você que está pela Rádio Difusora, corra lá no Francamente, no Instagram ou também no YouTube, se inscreva no canal, não se esqueça, eu vou deixar linkado todos os contatos do Daniel Murray para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Esse disco aqui está nas plataformas digitais. E disponível para venda também sob encomenda no site da ECM e outras lojas físicas, né? Assim. Perfeito, perfeito. Vou deixar tudo linkadinho aqui para vocês. E é isso. Obrigado pela companhia. Para você que está pela rádio, continue na programação. Para você que está no YouTube, vá para o próximo vídeo. Mas dá um pulinho lá no canal do Daniel também. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Tchau. Francamente, com Tainan Franco.